Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, vimos que o primeiro-ministro francês, o cardeal Mazarino, começou a levar a ópera italiana para Paris. Porém, em 1648, a instabilidade causada pelo movimento de revolta contra a monarquia, conhecido como Fronda, liderado pelo Parlamento de Paris e parte da nobreza, fez com que as produções operísticas parassem. A ópera só retornou a Paris 7 anos depois, com Le Nozze di Pelle e di Tette de Carlo Caproli. E como de costume, os franceses se impressionaram mais com os balés e os cenários do que com a música. Será que a ópera não teria um espaço na França? Hoje vou contar mais um pedacinho dessa história para você. Vamos nessa? Luís XIV, à medida que foi crescendo, foi se tornando um generoso patrono das artes. Como seu pai, era um apaixonado pela dança e participava como dançarino de todos os espetáculos montados no palácio. Para a celebração de seu casamento com Maria Teresa da Espanha em 1660, foi planejada uma exibição extremamente suntuosa. Mais uma vez, Mazarino tentou introduzir a sua amada ópera italiana na França. Esta seria sua última tentativa de aclimatar o gênero ao gosto de Paris. Contratou o mais proeminente compositor de ópera da época, o italiano Francesco Cavalli, e este iria compor uma nova ópera. O libreto de Ercole Amante, Hércules Apaixonado, de Francesco Butti, foi o escolhido para a ocasião. A história gira em torno de Hércules, o herói perfeito que personifica o soberano ideal. Ele personifica coragem, força moral, bom julgamento e uma grande capacidade de compreensão. A montagem era grandiosa, exigindo um enorme espaço para a maquinaria necessária à realização dos elaborados efeitos especiais. Seria apresentada no novo teatro, especialmente construído nas Tulherias, com projeto do arquiteto italiano Gaspare Vigarani. Infelizmente, o teatro não ficou pronto a tempo. Como alternativa, Cavalli substituiu a ópera por uma outra mais simples de sua autoria, Scherzi, de 1654, que foi ampliada com música para balés por Lully. A apresentação de Scherzi aconteceu no Louvre em novembro de 1660. Como esperado, o balé de Lully acabou eclipsando completamente a ópera. O esforço de Cavalli para adaptar sua ópera não alcançou o sucesso esperado, deixando o compositor completamente arrasado. Poucos meses após essa apresentação, Mazarino faleceu e a ópera italiana perdeu o seu principal patrono na França. Vamos ouvir um trechinho da área Ombra mai fu de Scherzi? Linda, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvi-la na íntegra. Ercole Amante, que havia sido encomendada para o casamento real, foi apresentada 2 anos depois, em 1662, após o luto pelo cardeal Mazarino, por ordem de Luís XIV. Inaugurou o Teatro das Tulherias, que permanece sendo até hoje
o maior teatro já construído em Paris. Hércules Amante tem um prólogo e 5 atos com libreto inspirado no livro Metamorfoses de Ovídio. Sua temática mitológica permite uma interpretação alegórica, onde Hércules representa Luís XIV e a beleza, sua esposa, Maria Teresa da Espanha. A trama conta o desejo de Hércules de conquistar Iole, mas ela o rejeita, pois foi ele o responsável pela destruição de sua cidade. Após uma série de eventos que culminam com a morte do herói, Juno, esposa de Zeus, desce de uma máquina celestial para proclamar que Hércules não morreu. Conta que foi resgatado por Zeus e se casou com Hebe, filha de Zeus e Juno, deusa da juventude e personificação da vitalidade eterna. O casal aparece dos céus e se une ao coro dos planetas. Cantam em louvor a Luís XIV, o Hércules francês, e a sua esposa, Maria Teresa, a beleza espanhola. Separei um trechinho desse final para ouvirmos. Adesso d'affetto giunga in pace cos'è, bellezza, bellezza vera. Ma noi dal ciel caem viver giocondo, e per tal coppia sia vera. Repararam como Hércules está vestido de Rei Sol? Vou deixar o link aqui embaixo com a ópera na íntegra, legendada em espanhol para você assistir. Infelizmente, Hércules Amante não atingiu o sucesso esperado. Ao contrário do que se esperava, sua apresentação foi um fiasco. Mas a excelente música de Cavalli não teve culpa alguma. Apesar dos maravilhosos cenários, o Teatro das Tulherias era um desastre acústico. As máquinas instaladas produziram um barulho infernal, dificultando a audição da bela música de Cavalli. O público, na verdade, não se importou com isso. Queria mesmo era assistir às elaboradas entradas de balés escritos por Lully, que contaram com a participação de Luís XIV, o Rei Sol. Mais uma vez, o balé roubou a cena. O esforço de Cavalli em adaptar sua música para o gosto francês, tanto no estilo quanto nos recitativos, mesmo contando com muitas inclusões de balé, não teve sucesso. Cavalli seria o primeiro de uma série de compositores estrangeiros a decepcionar o público francês. Ele retornou a Veneza completamente arrasado. O público francês, ao assistir às óperas italianas, sem dúvida ficou intrigado com a descoberta de que um drama inteiro poderia ser musicado. Pôde desfrutar dos balés dançados pelo monarca e ficou muito entusiasmado com as máquinas de palco inventadas por Giacomo Torelli. Mas após essa curiosidade inicial, as tradições de drama e dança voltaram a dominar seu interesse. Praticamente nenhuma ópera italiana seria ouvida na França ou em Paris até 1752, quando La Serva Padrona, da qual falei no vídeo 31, abriu a porta para um debate sobre estilos. Mas isso só aconteceu 90 anos depois de Hércules Amante. O que teria acontecido durante todo esse período? Vou dar uma dica. Apesar do fracasso da ópera italiana na França, dramaturgos e músicos franceses haviam sido estimulados por esse novo estilo musical. Era apenas necessário desenvolver uma fórmula própria. Mas qual seria essa?
Você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre o desenvolvimento da ópera na França, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!